Olá a todos, muito feliz hoje aqui com nossa sexta entrevistada do nosso programa Desafios da Saúde da Escobar Consulting, que é um programa que traz para vocês entrevistas de profissionais da saúde que têm uma carreira de sucesso, que conseguiram se sobressair no mercado de trabalho e escolhemos esses colegas com muito carinho e hoje a nossa sexta entrevistada do programa é a doutora Eloana Tintori Flores. Ela é médica pela PUC de Sorocaba, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Leonor Mendes de Barros, é especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, especialista em ginecologia e obstetrícia, vocês estão vendo que ela estuda muito, né? Atende em consultório médico, trabalha em laboratórios como Alta, Salomão Isope, a Mais Medicina Diagnóstica, e ainda nos hospitais São Luís, Promatre, Santa Joana, Hospital Israelita Albert Einstein, e realizando partos, cirurgias ginecológicas, está aqui hoje para compartilhar um pouquinho da história com a gente. Eloana, conta para nós essa médica extraordinária que você é. Tudo começou quando você teve o sonho de ir para a medicina. Quando isso aconteceu na sua vida? Conta um pouquinho para a gente. Oi, Elaine, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Então, foi quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha 4 anos, eu me lembro que eu conversei com a minha avó e com meu pai que eu queria ser médica para ajudar as pessoas doentes, E fui crescendo. Quando eu estava no colegial, meu pai perguntou para mim o que você vai prestar na prova de vestibular. Eu falei, eu quero ser médico para ajudar as pessoas doentes, E foi bem interessante. Hoje, meu pai é muito feliz, ele tem muito orgulho. Mas na ocasião, ele falou assim para mim, não é uma boa profissão para mulher, Porque você não vai conseguir conciliar a sua vida pessoal e profissional, É uma profissão que vai te exigir muito. Eu acho, filha, que não é para mulher, Interessante essa postura dele. E eu falei, não, pai, eu vou fazer. Bom, aí prestei vestibular, comecei a faculdade, Entrei na faculdade, comecei a faculdade, fiz PUC de Sorocaba, como a Elaine falou, foram 6 anos, E muito interessante, porque eu entrei na faculdade com a intenção, o desejo de fazer pediatria, porque eu adoro crianças, Só que assim, primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano da faculdade, eu escutei os professores falando, os professores comentando que deveríamos prestar provas, para sermos acadêmicos em maternidades, para começar a ter contato com parto, com paciente gestante, que isso seria rico para a gente, para o nosso aprendizado, E então eu prestei, a prova, na verdade foram 3 provas. A primeira prova foi para a Associação Maternidade de São Paulo, Depois foi para a Casa Maternal, que é o Leonor Mendes de Barros. Depois foi para o Amparo Maternal, perto da Escola Paulista de Medicina. E assim, fiquei muito feliz porque eu entrei numa boa colocação, pude escolher os dias que eu queria fazer plantão. E a primeira maternidade que eu comecei a fazer plantão, como acadêmica de obstetrícia, foi na Associação Maternidade de São Paulo. E lá eu assisti o meu primeiro parto normal. E eu fiquei, assim, apaixonada, Tudo começou lá. E aí eu tive certeza, eu falei, eu adoro crianças, mas eu não vou fazer pediatria, eu vou fazer ginecologia e obstetrícia, Então, aí comecei a realizar esses plantões. Só que aí eu tive que me decidir, porque eu não podia fazer os plantões, assim, fazer a faculdade, mais os plantões na Maternidade de São Paulo, mais Amparo Maternal, mais Casa Maternal. Então, eu saí da Maternidade de São Paulo e eu selecionei que sexta-feira eu ficaria na Casa Maternal e que no domingo eu ficaria no Amparo Maternal. Então, eram plantões 24 horas na Casa Maternal e 24 horas no Amparo Maternal. Sexta-feira em um local, domingo no outro local. E assim foi o 4º e 5º ano,
no 6º ano eu tive que sair desses plantões, porque aumentaram os plantões no internato, e não dava para conciliar, desse no internato, mais esses plantões em São Paulo, né? E assim foi. Me formei, né? Prestei as provas para residência, né? Entrei, e foi muito bacana. Entrei em Sorocaba, na residência em Sorocaba, de ginecologia e obstetrícia, mas o local que eu mais gostaria era, que naquela época era uma maternidade muito forte, com volume de obstetrícia, um volume intenso em obstetrícia, era a casa maternal, né? Chamada Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. Então, assim, a prova era pelo SUS. Então, eu estudei bastante, prestei e passei numa classificação muito bacana, né? Então, eu me lembro quando eu fiz a escolha de vagas pelo SUS, né? Eu poderia ter escolhido, assim, foi muito bacana. Eu poderia ter escolhido a casa maternal, o Pérola Baito, né? Mas naquela época a casa maternal era muito forte. E era o local onde eu tinha sido acadêmica. Então, eu comecei a fazer residência na casa maternal, né? E assim começou a minha história, continua a minha história de amor como obstetrícia e ginecologia, né? Hoje são 3 anos, a ginecologia e obstetrícia básica são 3 anos, naquela época eram 2 anos, né? Então, fiz a minha residência. Quando eu acabei a minha residência, um chefe da residência me chamou para fazer plantões como obstetra no amparo maternal, né? Ele falou, Ilona, eu vou te indicar, você já continua, né? E no amparo maternal eu fiquei entre 8 e 9 anos fazendo plantão como obstetra no amparo maternal. E também já entrei por um concurso público em um posto de saúde, né? Porque eu esqueci de falar, era um outro sonho que eu tinha, né? Quando eu estava, eu não me lembro se era o 2º ou 3º ano da faculdade, mas eu tinha a intenção, eu não tinha naquela época a intenção de trabalhar em consultório, né? A minha intenção era ser plantonista de obstetrícia, né? Ou seja, atender gestante, fazer partos, né? E trabalhar hoje a gente fala UBS, né? Naquela época era posto de saúde, né? Então, prestei o concurso, entrei nesse posto de saúde, nessa UBS, e lá eu fiquei durante 6 anos, né? Aí, enquanto isso, né, eu comecei a minha primeira pós-graduação, que foi em patologia do trato genital inferior e colposcopia, que naquela época eram 2 anos, né? Então, e as coisas foram caminhando por essa maneira, né? Então eu já estava no amparo maternal, no posto de saúde, feliz da vida, né? O posto de saúde, para mim, Elaine, foi assim um laboratório humano. Assim, eu amava. Todo mundo falava para mim assim: "Nossa, você é diferente. Como que você gosta de atender em posto de saúde, né?" Porque eu atendia pessoas muito humildes, moradoras de rua, usuárias de drogas, né? Pessoas assim muito carentes. Uma vez uma paciente me deu de presente uma galinha. Ela falou, eu gosto tanto de você, eu crio galinhas, e me trouxe uma galinha. Aí, assim, eu falei, como que eu posso aceitar uma galinha e devolver? Aí ela ficou tão chateada, eu falei, eu moro num apartamento, eu não tenho como cuidar de uma galinha. Mas aquilo foi tão tocante, porque ela trouxe, assim, com tanto amor, né, assim. Aí, no dia seguinte, ela não tinha consulta comigo, mas ela passou no posto para me deixar um bolo de laranja. Mas, assim, lá, Elaine, era incrível, assim, o carinho que elas tinham comigo, sabe? O respeito, né? Mas, assim, também tinham pessoas muito agressivas, muito nervosas, né? Enfim, eu falo que foi um laboratório humano. Então, enquanto isso, eu já estava no amparo, estava no posto, já fazia colposcopia no laboratório Delboni também, né? E já fazia um ambulatório, que também um colega me chamou, que hoje acho que não existe mais, um ambulatório em ginecologia e obstetrícia de um plano de saúde chamado Sancil, que ficava na Praça da República, né? E já tinha o meu filho mais velho, o Lucas. Né? O Lucas era pequenininho e eu trabalhava muito. Então, assim, né? Era o amparo, era o posto de saúde, era Sancil, era o Delboni, era uma correria, né? E, assim, eu já aproveitei e já prestei as provas, né, de título de especialista, né, de especialista em ginecologia e obstetrícia,
de especialista em colposcopia e PTGI. Bom, aí teve um dia, né, que um obstetra, um senhor, amigo meu, me chamou para trabalhar no consultório. O consultório ficava em São Caetano, né? Eu comecei, fiquei acho que em torno de 2 anos, né? Mas assim, eu não estava dando conta, porque eram vários trabalhos, o Lucas pequeno, e um dia o Lucas virou para mim, ele tinha, se eu não me engano, 5 anos. E ele falou assim para mim, e o Lucas sempre me acompanhou muito bem, né? Então, assim, ele ia comigo passar visita na maternidade, né, dos partos que eu tinha já do consultório, né? Às vezes ele ia comigo para o laboratório, enquanto eu fazia exames de colposcopia, ele ficava lá na salinha da enfermagem, né? Então, assim, o Lucas, ele ia, às vezes, ficava em casa com meu esposo, às vezes ficava com a minha mãe, mas o Lucas, ele me acompanhava muito, né? Mas um dia ele virou para mim e ele falou para mim uma coisa interessante, né? Porque eu estava trabalhando muito, né? E os plantões no amparo maternal, às vezes, eram 24 horas, né? E me dava o dia seguinte já, por exemplo, no Belbone, né? Ou no posto de saúde. Tinha dias que eu não via o Lucas, né? Um dia ele virou, eu não lembro a idade dele ao certo, eu acho que foi em torno de 5 anos. Mas ele falou assim, mamãe, quando você vai ser uma mãe normal? Ele falou, eu te amo, mas você não é uma mãe normal. E eu fiquei, assim, Mãe assustada. normal. O que será que é uma mãe Mãe normal, normal. né? As mulheres que estão nos ouvindo imaginam a resposta. Mas e como você conseguiu lidar com essa normalidade? O que era a Ele normalidade falou nesse isso, contexto? né? Então, eu falei, Lucas, como assim mãe normal? Eu sou uma mãe normal, não, mamãe, né? Você não vai. Ele falou uma coisa que realmente mexeu comigo. Você não vai nas reuniões dos professores, né? Ele falou para mim. Você não vê as lições de casa, né? Ele falou, você não toma, você não toma as minhas. Quando eu vou fazer prova que eu estudo, aquela situação de você tomar o filho, né? De você estudar com o filho, eu nunca estudei com ele. Então ele falou, os meus amigos falam que a mamãe deles toma lição para a prova. Ele falou, então eu acho. Ele sempre gostou de jogar quebra-cabeça. Então, às vezes, eu estava jogando quebra-cabeça com ele no chão do quarto e eu dormia, assim, eu cochilava. Então, ele me acordava e ele falava, você tem muito sono, né? Ele falou, você não está prestando atenção. Aí eu falei, Lucas, não, mamãe, eu amo você, mas eu quero você uma mamãe mais normal. Foi quando eu decidi diminuir os plantões de obstetrícia, mas foi com uma dor no coração. Mas, ao mesmo tempo, né, o movimento no consultório, né, de pacientes, de gestantes, estava aumentando, né? E nessa mesma época, eu acho que as coisas vão acontecendo, né, Eline? Porque nessa mesma época, uma amiga, 10 anos mais velha, 10 ou 9 anos mais velha do que eu, muito competente, professora numa faculdade, ela falou, Luana, eu vou indicar você para trabalhar num consultório com a doutora Cláudia Chiva e o doutor Gil, né? Lá em Santo Amaro, né? Na rua Alexandre Dumas, porque eles estão procurando por uma ginecologista e obstetra, né? E assim, eu não sei, eu conheço você, você é muito estudiosa, muito séria, eu vou indicar você. Aí eu falei assim para ela, né? Ela chama-se Ana Paula. Eu falei, Ana Paula, eu não tenho horário, né? Assim, de uma maneira muito simples, eu falei, que horas que eu vou trabalhar, né? Aí conversei com meu esposo falou, Luana, sai do consultório que você tá, né? Diminui os seus plantões, né? Assim, primeiro vai conhecer a doutora Cláudia, né? De repente, se ela aceitar você, né? Você tem que sair de algum lugar, né? Porque ela falou tão bem dessa doutora Cláudia, então eu fui conhecer a doutora Cláudia, e só que quando eu liguei para ela, a doutora Cláudia falou assim, não esqueça do seu currículo, né? E você venha mais ou menos com 1 hora para conversar comigo. Se eu atrasar um pouquinho, porque eu estou nos atendimentos, mas eu já dou atenção para você, Luana. Aí fui até Santo Amaro, na rua Alexandre Dumas, falei com a doutora Cláudia, né, aquela situação de analisar currículo, ela conversou comigo, perguntou algumas coisas, assim, da parte técnica, né, da ginecologia, da obstetrícia, trocou algumas ideias comigo, né,
E foi bem bacana. Eu estava morrendo de vergonha, morrendo de medo, eu não conhecia, né? E era um consultório já antigo. E ela falou, eu gostei muito de você. Quando você pode começar? Você tem interesse, né? E eu também gostei dela, achei ela muito séria. Então, aí comecei nas sextas-feiras à tarde, né? Aos pouquinhos fui aumentando a carga horária, né? Os períodos que eu trabalhava no consultório. E lá no consultório fiquei com eles quase 10 anos, né? Mas assim, aí o movimento realmente de ginecologia e de pacientes gestantes foi aumentando, né? Foi aumentando, eu comecei a ter partos, assim, mais partos. E aí realmente eu tive que sair, realmente, né? Sair do posto de saúde, né? Porque o posto de saúde era em Guaianazes, né? O consultório era em Santo Amaro. Então, assim, eram lugares muito distantes e às vezes eu me atrasava muito em um ou em outro, né? Assim, até porque eu não sei, quando é uma urgência, uma emergência, ok, mas quando é uma consulta eu não consigo, assim, quem me conhece sabe que eu não consigo atender muito rápido. Então eu me atrasava no posto, eu me atrasava no consultório, né? O que aconteceu? Né? Eu saí do posto de saúde, né? E acabei aumentando a minha carga horária no consultório de Santa Amaro e lá fiquei quase 10 anos, né? E assim foi, né? E continuei fazendo os cursos de especialização, né? Cursos assim de aperfeiçoamento, continuei os meus estudos. Pode falar, Elaine. Você contando, né, para quem está nos ouvindo, é uma coisa bem interessante. As pessoas imaginam que você se forma e daí, como recém-formado, você já vai ter um consultório extraordinário, cheio de pacientes que confiam em você, com toda aquela experiência que veio de anos, né? Sim. Então, a sua história, ela mostra muito a realidade do profissional de saúde, que entra no mercado e vai em busca de se estabelecer. E a partir da competência vai se estabelecendo, e você é interessante como a gente até percebe que você fica emocionada ao contar que você teve que sair de alguns lugares, né? Porque você gosta daquilo que você faz e sempre gostou. Então, assim, poxa, eu tive que sair de Guaianazes, você falou, mas você estava indo para uma condição melhor, né? E isso na carreira é muito comum. Às vezes você precisar sair de um lugar que você gosta, mas Sim. porque você tem uma oportunidade melhor. Não porque esse Sim. lugar não seja bom, né? Sim. Mas porque de repente surgiu algo melhor que vai impulsionar ainda mais a sua carreira. E entender isso, essa dinâmica, é muito importante. Conta para mim uma coisa agora que eu queria saber, como que é para você, né, nesses diferentes locais onde você esteve, você como ginecologista, obstetra, você trouxe muitas vidas para esse mundo, né? E você escolheu essa área da medicina, e eu queria saber de você como que é essa sensação de trazer vidas. Ai, Elaine, agora você me pegou, tá? Então, é alguma coisa, é maravilhoso, Elaine. É um momento assim que, bom, eu estou sempre estudando para isso, né? O pré-natal, falando agora um pouco da parte técnica, o pré-natal, o parto normal, parto cesárea, né? Assim, sempre, né? Muda muito, né? Então, assim, os estudos estão em mudança. Quando eu me formei no parto normal, a gente fazia episiotomia em todas as pacientes, hoje não é mais assim, né? As indicações de cesárea também mudaram muito, né? Mas respondendo, então, assim, graças a Deus, os estudos vão mudando, né? Então, assim, eu acredito que nós vamos estudando e vamos melhorando. Eu acho que todos nós, né? Nas áreas diversas. Mas, assim, a situação do parto, então, você acompanha uma mãe, né? Assim, a gestação inteira, né? Você acolhe uma família, né? Acolhe a mãe, acolhe o pai, às vezes vem a mãe, ou seja, a avó do nenenzinho vem junto nas consultas de pré-natal, isso é muito comum, né? E você vai preparando a mãe, né? Você acompanha, né? Você faz a prevenção de algumas doenças, faz o acompanhamento de algumas doenças, né? Durante o pré-natal, né?
E você dá muitas broncas, às vezes, na mãe. Olha, você não pode, né? Não pode fumar, não pode. Eu já peguei pacientes, né, fumantes, que foi uma briga, né? Mas eu expliquei, consegui convencer, né? Olha, não pode usar esse remédio. Não, mas eu estou acostumada com esse remédio. Mas na gestação, esse remédio não pode. Explicar por quê, né? Que pode passar pela placenta, né? Pode causar tais malefícios no futuro nenenzinho, né? Então, e o momento do parto, o que é, né? Quando você pensa nesses nove meses, né? Aí, de repente, você chega, né? Seja no parto normal, seja em uma cesárea, né? Então, é um momento que você fica tão perto dessa mãe, tão perto desse neném, né? E eu não sei, eu acho que é alguma coisa de Deus, né? Assim, é um momento maravilhoso, né? A gente quer ver se o neném está nascendo bem, se a mãe está bem, se os dois estão com saúde, né? Mas é uma sensação, assim, cada parto, eu não sei se eu vou conseguir expressar como eu gostaria, mas cada parto é muito diferente do outro parto. Assim como cada pré-natal é diferente, cada história de cada família é diferente, cada parto é muito diferente, né? Então, assim, as mães chegam ansiosas, né? Sim, elas chegam felizes, lógico, mas chegam com muito medo, né? Então, aquele momento que você tem que passar segurança, né? Que você tem que passar, você tem que comandar, é o momento que você comanda, né? Mas, assim, eu acho que é, assim, é maravilhoso, Elaine, é maravilhoso, é uma sensação, assim, indescritível, né? É emocionante, né? Você tocar naquele bebezinho que você é a primeira pessoa que você está vendo, né? Eu vou ser muito honesta, que muitas vezes eu choro, né? Eu tenho uma amiga que me ajuda muito, quer dizer, eu tenho alguns amigos, né? A doutora Cláudia já me ajudou muito, o doutor Gil já me ajudou muito, tem vários amigos, né? Mas há alguns anos já tenho uma amiga que me ajuda muito, que é a doutora Ana Paula. Ela já percebeu que muitas vezes eu choro, eu fico emocionada, porque realmente é muito gratificante, né? Essa confiança, esse entrosamento, é alguma coisa de Deus, é maravilhoso, Elaine, é maravilhoso. E, de repente, você ajudando a trazer vidas para esse mundo, né? Sentindo, como você falou, a presença de Deus ali naquele momento, né? Trazendo aquela vida para o nosso dia a dia externo agora, né? E, de repente, lembrando do que seu pai contou lá atrás para você, que você talvez escolher medicina não fosse a melhor opção para uma mulher. E aí você conta um pouco, né, que seu filho poxa, mãe, você não é uma mãe normal. Como que é, se você pudesse falar hoje, né, você tantos anos de medicina, tantas vidas que você já trouxe, tantos hospitais de excelência em São Paulo, onde você faz os partos, né, também as cirurgias ginecológicas. Eu te pergunto assim, seu filho, como é que ficou perdido, né, nesse meio, ou o que ele faz hoje? Compartilha, eu sei, né, mas assim, compartilha com a gente. O que ele faz hoje? Então, o Lucas, né, assim, muitas vezes eu levei o Lucas passar visita comigo, né, nessas pacientes puérperas, né, quando a mamãe ganha o neném, ela entra no período de puerpério, né? Então, assim, no pós-parto, o Lucas foi muitas vezes comigo, várias vezes, no Santa Joana, na Palmato, no São Luís, ele foi várias vezes comigo passar visita, né? E, assim, ele reclamava, assim, aquela questão, não, ele não reclamava, ele reclamou quando ele falou da mãe normal, tá? Mas, assim, no dia a dia, às vezes ele reclamava que tinha que acordar cedo. Mãe, mas é muito cedo, hoje é sábado. Lucas, vamos com a mamãe? Aí ele ia, né? Aí, muitas vezes, naquela época, né, porque hoje é uma situação ainda de pandemia, está melhor, graças a Deus, mas ainda a pandemia é um pouco diferente. Mas naquela época, podia entrar no quarto, podia ver o bebezinho. Então, ele falava assim, mas você vai me deixar ver o bebê também, né? Ou você vai me deixar só com a enfermagem, né? Então, ele fazia um pouquinho de chantagem, assim, né? Assim, não sei se eu posso chamar de chantagem, mas ele falava, mãe, posso entrar com você para ver o nenê? E muitas vezes ele entrava comigo no quarto e via a mãe, o nenê, o pai, né? Então, ele foi muito comigo,
né? Assim como ele foi muito comigo no laboratório, né? Às vezes ele ficava com a minha mãe, enfim, né? Às vezes ficava com o meu esposo, mas assim, eu acho que apesar da correria, né? Apesar às vezes da falta de horário, muitos bebês nascem de madrugada, muitos, né? Então assim, eu tô muito acostumada, de repente, de ou final de semana, ou por exemplo, uma segunda, terça-feira, 2 horas da manhã, né? O meu telefone fica do lado no criado mudo, assim, olha, Eloana, né? Tem paciência com a Eloana, doutora Eloana, enfim, Eloana, eu acho que estourou minha bolsa, né? Então, assim, é muito. Ainda bem que a nossa entrevista foi gravada, né? Porque se ela tivesse que acontecer ao vivo, ao vivo, a Elona, ela é bem difícil. Então, é muito comum acontecer isso, né? De ser de madrugada, né? E assim, mas o meu esposo às vezes fala, você não fica estressada? Não, assim, eu fico ansiosa às vezes? Fico, né? E fico naquela expectativa, mas assim, eu amo, né? Então, assim, eu acho que eu consigo, apesar da correria, conciliar bem. E o Lucas é muito interessante, porque ele acabou escolhendo a medicina, né? Agora ele está, agora o ano que vem, né? 2022, ele está indo para o 5º ano da faculdade de medicina, né? E outro dia eu fiquei imensamente feliz, porque eu tive um parto, né? Mas era uma cesárea com indicação, e inclusive foi no Einstein, né? E ele falou, mãe, eu vou estar em São Paulo, né? Porque ele faz faculdade em Santos, né? E ele falou assim, eu posso ir com você, né? E foi a primeira vez que ele entrou comigo num parto, né? E isso foi assim, nossa, isso foi emocionante, de verdade, emocionante, né? show, assim, né? Foi Então, emocionante. e essa mãe que não era normal, ela inspirou, né, o filho Isso a foi muito ser, legal, desculpa, né, foi muito quem legal. está se transformando hoje, que também já está começando a escrever uma história na área da saúde, que tenho também certeza que é uma história inspirada na mãe, né? E aí a gente percebe essa questão de qualidade do tempo em relação também à quantidade do tempo e o quanto nós influenciamos os nossos filhos, né? Não que a influência ela venha necessariamente para a mesma área de atuação ou para o mesmo rumo, mas a influência também de uma forma positiva. Eles percebem em você, porque não é só o Lucas, tem a filha também que é maravilhosa, né? E ela olha para essa e ela olha para essa mãe e entende o quanto você é extraordinária. E ela sabe que, apesar de você, às vezes, estar um pouquinho longe dela, porque a gente não consegue estar 100% do tempo com eles, mesmo estando um pouquinho longe, ela está aqui na tua cabeça o tempo todo, não é verdade? O tempo todo, e você está construindo algo também para ela, né? E eles demoram um tempinho para ter essa percepção na idade, né? Durante o crescimento. Então, você comentou da fala do Lucas aos 5 anos, né? Oh, mãe, você foi normal, cadê você? Né? Comigo aconteceu com os meus 2 filhos também, né? Sempre trabalhando muito, 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 de manhã, tarde, noite. E minha filha dizia, mas mãe, não é possível, eu não quero isso para minha vida, eu quero uma vida mais calma, mais tranquila. Mas medicina está lá no último ano, a vida dela é assim, uma correria, e vai ser pior que a minha ainda, né? E ótimo. E ela fala assim, sabe o que aconteceu? Você que me inspirou, a culpa é sua. Então, eu tenho certeza que seus filhos, os 2, serão também de grande sucesso. E aí você desmistificou o começo da história, né? A medicina, ela não é para mulheres, né? Você trouxe justamente o sucesso profissional, crescimento. Hoje você atende em consultório, em que bairro você está atendendo, Luana? Sim, então, depois da história do consultório de Santo Amaro, né? Eu vim para um consultório no Paraíso, não, minto, na Vila Mariana, e fiquei quase 7 anos, né? E a minha amiga Ana Paula, né, que eu já conheço desde Santo Amaro, né? Ela trabalha em um consultório no Paraíso. Ela já havia comentado comigo, já havia me chamado para trabalhar com ela, né?
Mas como eu havia entrado nesse consultório na Vila Mariana, eu fiquei um pouco insegura de, assim, eu já estou começando também a ficar perto de casa, né? Eu já estava apostando que daria certo, né? Mas aí, conversando com ela, eu achei melhor. Assim, nós nos damos muito bem, somos amigas, olha, antes da Júlia, acho que há uns 14 anos, mais ou menos, né? Então, hoje eu estou com ela no consultório, né, aqui no Paraíso, né? E aqui no Paraíso já tem um ano, mas assim, eu não quero mais sair. Agora eu me encontrei, Elaine, né? Na verdade, você foi crescendo, né? E cada vez mudando, inclusive, os pacientes que você atendia. Você trabalhou no Sistema Único de Saúde, você trabalhou em clínicas mais populares, depois em clínicas melhores, e hoje você está numa clínica que é onde você gostaria de estar, né? E em cada um dos espaços onde você esteve, desde o parto que você fez, daquela gestante que te trouxe a galinha de presente, né? Até a gestante que você hoje faz o parto no Hospital Albert Einstein, né? Você vai ter você tem a mesma emoção, porque essa é a sua característica, né? Você tem o mesmo amor pelo que você está fazendo, a mesma satisfação, mas a vida te trouxe outros rumos e você deixou a história que você construiu, né, em todas essas famílias esse tempo todo. E aí eu queria, a gente já fez isso, né, na nossa entrevista, fomos conversando e você já foi contando um pouquinho da Eloana profissional aliada à Eloana família, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, para conciliar tudo isso, se foi difícil, né? Ou se foi tranquilo, porque na nossa fala parece assim que é tudo muito fácil, né? Na prática não é assim, né? E qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida profissional, na sua opinião, né? E como é que você venceu esse desafio? Eu ainda não consigo te pontuar agora um desafio, né? Mas assim, eu consigo falar para você. Foram muitos, né? Foram muitos. Isso, que algumas vezes foi um pouco confuso, né? Então, assim, a mudança dos consultórios, né? Que muitas vezes, né, as pessoas falaram assim, não, mas você está tão bem no consultório, né? Por exemplo, primeiro em São Caetano, né? Ah, mas você está tão bem, você conhece o obstetra, eu sou amiga dele até hoje, eu gosto muito dele, né? Depois o consultório em Santo Amaro, né? Doutora Cláudia, doutor Gil, eu gosto muito deles, tenho muito respeito, né? Mas assim, mas por que você vai para um lugar novo? Será que as pacientes vão junto com você, né? Será que terão novas pacientes, né? E isso, Elana, é uma coisa que acontece muito com profissionais da saúde, aí, tanto médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, que têm o seu próprio consultório, e às vezes vão migrar de consultório, porque cada vez que você migra de consultório, você começa novamente, Isso. né? Porque não necessariamente os clientes vão te acompanhar, muitos acompanham, Sim. mas muitos assim, eles, pela regionalidade, acabam muitas vezes deixando de ir. E você começa novamente e sempre é um recomeço. Então, gera muito essa dúvida no profissional da saúde. Será que eu devo ou não fazer esse recomeço? Será que eu estou no momento da minha carreira favorável para isso? E fazer esse balanceamento, pesar, né? É muito importante, porque muitas vezes essa mudança ela vem para melhor. Sim, ela é muito rica, até no sentido de você aprender, de você crescer, de você modificar, de repente de você ter mais tempo para você estudar também, né? Uma outra situação assim que acontece muito, mas eu acho que pela obstetrícia, eu acho que todos os colegas que ainda fazem obstetrícia passam por isso, né? Assim, a falta de horário nos partos, né? E oscila, né? Tem meses que tem mais partos, tem meses que não tem. E tem anos que tem mais, tem anos que tem menos. Essa oscilação eu acho que ela é normal, né?
Mas, assim, tem momentos até que em casa, né? Até o meu esposo, ele fica ansioso, falando, Ana, mas você vai sair de novo, né? Ou a minha filha mais nova, mãe, você vai sair de novo? E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho uma sobrinha, a Amanda, que ela faz aniversário em janeiro, né? E do aniversário dela, eu não estou mentindo, tá, Elaine? Eu já saí, eu não lembro se 3 ou 4 vezes, né? E assim, em anos consecutivos, né? Então chegou um ano que ela falou, mas porque a paciente entrou em trabalho de parto e ela mora em Cotia, né? Então eu tive, a gente estávamos na festa de aniversário dela em Cotia, né? E meu telefone tocou, paciente em trabalho de parto, e falei pro Douglas, olha, eu vou ter que ir, né? E sempre conversei com ela, chegou um ano que ela falou, Tia Elô, né? Será que você vai sair do meu aniversário de novo esse ano? Então, assim, eu não me recordo se 3 ou 4 anos consecutivos, né, momentos diferentes, né, comemorando o aniversário dela, e pessoas da família até ficaram um pouco chateadas, assim, nossa, mas você precisa se organizar melhor, né? Seria bom você se organizar, Como né? que você vai organizar o Mas momento que uma vida resolve ir para a isso, Terra, Elaine, né? Assim, você é uma entende? coisa que não dá para Não organizar, dá. né? Então, isso, Elaine, então eu com muita calma, né, eu falei, olha, mesmo quando é uma cesárea, que tem indicação, né, com horário marcado, às vezes a paciente rompe bolsa ou entra em trabalho de parto. Então, assim, muito não depende de mim, né? Então, assim, muitas vezes eu não consigo organizar, eu não consigo isso, né? Então, eu com muito jeito, eu ajeito aqui, ajeito lá, mas eu acho que são essas dificuldades, assim, né? Outra Isso é coisa, um grande desafio, porque você isso interfere de alguma forma com a sua vida pessoal, né? Que foi exatamente o que você compartilhou com a gente. E quando você, por exemplo, pensa em sair para uma atividade de lazer, né? Vamos supor que você vá viajar com os seus filhos, marido, aí você deixa um profissional no seu lugar, ou você não tem essa oportunidade de viajar, porque às vezes a gestante ela fica muito tensa de imaginar que corre o risco de uma semana, de repente, você não estar lá presente e ser outra pessoa para acompanhá-la. Como que é isso na sua vida? então, isso é misturado, né? Porque assim, quando eu vou tirar férias, eu tento sempre, até meu esposo fica um pouco bravo comigo, mas ele me entende, graças a Deus, né? Uhum. Eu sempre tento conciliar uma semana, 2 semanas, enfim, né? Que não tenha bebê para nascer, né? Só que às vezes eu não consigo, né? Então eu acabo deixando uma amiga de cobertura, né? E graças a Deus, até hoje, eu acho que eu consegui conciliar, né? Mas assim, mas já teve uma vez, né, que eu estava em um local aqui do Brasil, perto, né? E uma paciente falou para mim, olha, eu vou entender, né? Eu me lembro muito bem, isso tem uns 5 anos. Eu vou entender, né, se a outra doutora precisar fazer meu parto, porque afinal são seus 10 dias de férias, né? Mas assim, mas eu vou ficar um pouco chateada, mas eu vou entender, né? E eu me lembro que eu estava em São Paulo, né? Assim, em São Paulo não, no interior de São Paulo, né? E foi um dia antes de acabar as férias, um dia antes, né? Então, assim, eu dei uma escapada, né? A minha amiga que estava de cobertura falou, Luana, eu faço parto, fica tranquila, não sei o quê, né? Mas, assim, a paciente mandou, não tem mesmo jeito de você vir, né? Fazer o parto, não tem mesmo jeito, né? Aí, assim, eu me lembro que a minha família ficou um pouco brava comigo, né? Mas foi a única vez realmente que coincidiu. Porque eu acho que, por Deus, que eu consegui conciliar até hoje, né? As férias e a minha amiga, ou meu amigo, né? Eu tenho 2 amigos que me ajudam mais em relação a isso, de cobertura, né? Mas dessa vez, como eu estava no interior de São Paulo, eu dei uma escapada e vim fazer o parto, mas a minha família não gostou muito, não. Na verdade, Ai, a família, né, de quem é médico, de quem trabalha muito, precisa entender entender. essa condição, mas não pode faltar também a convivência com a família, né? E você faz isso com seu marido, com seus filhos. Dá uma dica para a gente de lazer, conta um lugar que você acha que seria legal nós conhecermos.
Compartilha com a gente. Tá bem. Então, Elaine, eu sou uma pessoa, eu acho que todos nós, né? Eu amo viajar, eu adoro viajar, né? Então, assim, é difícil escolher um lugar, mas eu acho que eu sei alguns lugares, mas eu vou tentar te dizer um local aqui e um local fora daqui. Pode ser? Pode ser? Tá? Assim, são lugares até um pouco batidos, porque eu acho que muita gente conhece, mas que eu gostei muito quando eu fui, né? Aqui, no Brasil, eu gostei muito de Maragogi, eu achei muito bonito. Maragogi, Porto de Galinhas, né? Eu achei um local encantador, assim, um local para descansar, né? Assim, e com praias, assim, pequenas ao redor, né? A cidadezinha bonita também. Mas tem vários lugares que eu gosto. É difícil escolher um lugar, né? Então, eu acho que no Brasil seria, eu não sei, mas faz tempo que eu fui, eu não sei hoje como está, mas assim, eu fui 2 vezes, quando eu fui eu gostei muito, tá? Porto de Galinhas e Maragogi, né? E aqueles lugarejos ao redor, né? Lindo, realmente é lindo, é um lugar que dá vontade de voltar várias vezes, né? Sim, né? E fora do Brasil, né, assim, um local assim que, né, como eu falei, é difícil a gente dar uma dica, né? Porque o gosto é muito pessoal. Assim, cada um tem um gosto, mas um local que eu achei lindo. Eu posso falar 2? Pode, pode. Assim, para quem não conhece, de repente a gente já vai ficando assim, vamos, é para lá que nós Ah, vamos. eu gostei muito, tá? Assim, são 2 lugares diferentes, mas assim, por conta da cultura do lugar, por conta da beleza do lugar mesmo, né? Das pessoas, da história do lugar. Eu vim assim, queria falar um só, mas eu acho que eu vou te falar 2 lugares que eu gostei muito. Eu gostei muito da Alemanha, tá? A Alemanha tem cidadezinhas, assim, encantadoras, né? Berlim, né, por conta da história, né, assim, bom, a Alemanha realmente eu acho que é uma dica que eu dou, que eu gostei demais, tá? Mas tem que ir com o tempo, tá? Quando eu fui... Aquelas cidades encantadoras da Alemanha me lembra Thyssen, né? Que tem o castelo, que é o castelo da Sim, Cinderela mesmo, né? sim, Que inspirou sim, o castelo da Disney, né? sim. Mas o lugar é Ai, encantador, é maravilhoso. nossa, Assim, eu achei lindo aquelas cidadezinhas, aquela rota romântica, eu achei muito bonito, né? E o outro lugar que eu gosto muito, Londres, né? Eu acho Londres, assim, muito charmosa, muito, assim, são 2 lugares que eu gosto muito, antigo, né? Tem muita história. São 2 lugares que eu particularmente eu gosto muito. e realmente são lugares incríveis. Elana, e se você deixasse para a gente aqui um livro que recentemente você leu, que você acha que nós não podemos deixar de ler, qual Tá? seria a sua dica de leitura? Combinado. Eu adoro ler, tá, Elaine? Eu queria ter mais tempo para conseguir ler mais, porque eu acabo lendo muito sobre medicina, né? Mas eu adoro ler, né? Adoro ler, mas eu posso te dar 2 livros? Tá vendo? Pode dar 2 livros, conta para nós. São 2 livros até um pouco pesados, assim, de conteúdo, mas assim, que eu amo esses 2 livros, assim, muito, tá? Um é a história de São Lucas, que é médico de homens e de almas, que é um livro pesado, assim, mexe muito com sentimentos, né? Mexe muito com a situação do ser humano, né? Com as tristezas. É a história de São Lucas, né? Que é o padroeiro dos médicos, né? Então, médico de homens e de almas, né? Eu li, assim, há muitos anos atrás. Eu acho que eu não tinha a Júlia ainda, né? A Júlia está com 12 anos, então eu não lembro se eu estava grávida da Júlia um pouco antes até, mas é um livro que me marcou muito, né? E quando eu gosto, eu acabo repetindo, né? Então, assim, eu leio uma vez, aí eu espero, leio de novo, mas, assim, é um livro que eu gosto muito. Outro livro que eu gosto muito, assim, ele é um pouco pesado, e tem várias maneiras de você entender esse livro. Depois ele virou filme, né? A Cabana, né? A Cabana é assim, Vai né? chorar muito, né? Então, a Cabana, né? Assim, se você depois que ele virou, eu não lembro se ele é de 2007, o livro de 2007 ou 2008, eu não lembro, né? Mas depois, anos depois, ele virou filme, né?
Então, Mas assim, não é a mesma coisa o filme, né? O livro não, ele é mais intenso do que o filme. isso, né? Então, e essa história, né? Sim, a história é triste, assim, pensando friamente, uma história triste, né? Da morte de uma filha, mas aí quando você entende, você coloca um contexto maior, né? Daquele pai, né? Que tem a culpa, que tem a tristeza por anos, né? Eu não quero contar o livro porque eu quero que as pessoas leiam, né? Quem não leu ainda, que eu sei que também é batido, acho que muita gente já leu. Mas, assim, o que, que acontece, né? Que ele tem essa oportunidade de voltar no lugar, né, da tragédia da filha, né? Que ser um encontro com Deus, né? Assim, e de entender muitas coisas, né? Eu não sei, é um livro que, assim, que eu acredito muito em espiritualidade, né? Em Deus, né? Eu acredito no menino Jesus, no Espírito Santo, né? E assim, que Deus não quer o mal de ninguém nunca, né? Que a justiça existe, né? Mas também existe o mal, né? Então, assim, que às vezes a gente julga as pessoas e não nos cabe esse papel de julgar, né? Eu procuro fazer isso muito na medicina, né? Porque eu recebo muitas pacientes com histórias, né? Tanto mocinhas quanto senhoras, né? Assim, com histórias, elas contam umas histórias, né? Que eu procuro sempre me colocar no lugar delas, assim, não julgar, né? Porque às vezes elas contam as histórias e falam, ai, doutora, não pensa mal de mim, não, né? Quem sou eu para pensar mal, né? Nunca, né? Então, assim, e às vezes, né, Elaine, eu acho que o homem, de uma maneira geral, aquela situação de certo e errado, sim, o certo e errado existem, lógico, inclusive a gente educa os nossos filhos, eu acho, né, ensinando certo e errado, mas esse julgamento, né, do que quando uma pessoa nos conta uma história de sofrimento, ou do que ela está passando, esse julgamento não cabe a nós, eu acho, né. Então, E aí a sua esse fala livro é fantástica. maravilhoso. E na sua fala você já coloca algo bem interessante, né? Você, uma excelente profissional, você não deixou de ter a família, você tem os seus filhos, os seus amigos, que você citou, as amizades, né? Durante a entrevista, e aí você coloca a importância da vida espiritual, de estar sempre se conectando, né, com essa força maior, com Deus, né, de ter essa integração. Sim, Você falou de lazer, e aí a gente percebe que sim, você é uma mãe normal, né? Uma pessoa normal que tem todas as áreas da vida sim, trabalhadas, resolvidas, e é isso que faz de você uma profissional de sucesso, né, Luana? E por isso que você está aqui com a gente hoje, compartilhando a sua história, porque você, de fato, fez toda a diferença nesse caminhar que você trilhou. E serve de exemplo não apenas para os seus filhos, né, mas serve de exemplo para muitos profissionais que estão chegando, né? É uma história que você mostra que é possível vencer os desafios e chegar aonde você quiser. E não tem limite, né? Porque quando você chega aonde você imaginou que era o local que você gostaria de estar, tem daí você muito já mais tem que para fazer seu frente. projeto para daqui 5 anos, né, no máximo, e construir essa caminhada dos próximos 5 anos, e assim fazer até os 90, 95, 100, e seguir adiante. Luana, queria te agradecer muito por estar aqui conosco. Eu queria conversar mais e mais, mas o Eu que nosso agradeço, Elaine. tempo. Eu que agradeço de verdade, de coração. Obrigada. E para quem está nos assistindo, se quiser entrar no nosso canal do YouTube, da Escobar Consulting, podem curtir o vídeo da entrevista da Eloana, se inscrevam para ver outras entrevistas. Estamos encerrando Desafios da Saúde 2021, mas 2022 vem aí com novos entrevistados que também venceram muitos desafios e que chegaram a uma situação de sucesso em suas carreiras. Agradeço muito, Luana, e um Eu que ótimo agradeço, dia. Elaine. Elaine, um abraço com muito carinho, viu? Obrigada, tchau, Um pessoal. abraço com muito carinho.